muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. E estamos no mês de Maria, o mês do Rosário, então iniciamos este programa invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração que se encontra na nossa revista Canção Nova. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 pastorinhos tesouros de graças, contidos na prática do vosso Santo Rosário, incuti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter esta devoção. A vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da redenção que neles se comemoram, nos aproveitemos dos seus preciosos frutos e alcancemos a graça da cura da pandemia que vos pedimos. Se for para a glória de Deus e proveito das nossas almas, assim seja. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez mais, o nosso programa oferece uma nova rúbrica. E hoje eu tenho aqui conosco o Pedro, que nos vai fazer hoje aqui uma comida vegetariana, é certo? Exatamente. O Pedro já esteve aqui no nosso programa, por isso é que ele hoje está aqui até mais à vontade. Já esteve aqui com a esposa e com a filha, em que nos falaram sobre o seu restaurante e sobre esta opção de vida, este estilo de vida que é a comida vegetariana, em que eles só têm comida vegetariana no restaurante. Sim, e hoje é o que vamos ter aqui, sim. Certo? Eu quero lhe dizer que estava uma delícia. As últimas foi uma tosta mista e foram uns brigadeiros que estavam maravilhosos. Diga-nos o que é que vamos ter hoje aqui. Hoje vamos ter também uma espécie de prato principal, mas pode ser também servido como um pequeno almoço ou como lanche. Vai ser uma tosta de tofu mexido, Sim. Tal como se fosse ovo mexido. Vai ficar bastante semelhante, quer em termos de textura, quer em termos de sabor. E vou fazer também um pudim de chia, uma sobremesa ou mesmo um lanche bastante reforçado. Para a tosta, quais são os ingredientes que nós precisamos? Os ingredientes são muito básicos, é o tofu. Sim. E depois vai ser salteado em azeite com sal, pimenta, curcuma ou açafrão e um pouco de alho em pó. Sim. Só, muito e simples. E depois Claro. é servido em cima do pão, vai só E aquecer o pudim? ligeiramente. O pudim de chia vai ser com frutos vermelhos, portanto vai levar bebida de amêndoa. Sim. Pode ser outra bebida vegetal qualquer. Sim. Frutos vermelhos, neste caso estes são congelados, e depois vai ser guarnecido com frutos frescos. Sim, sim. E basicamente é isso, mais a chia, não leva praticamente mais nada, muito pouco adoçante, só apenas geleia de agave para não ser tão amargo, que é o sabor dos frutos vermelhos. De resto não leva açúcar nenhum. Isso é muito saudável. Quais os principais desafios quando se torna vegetariano? O início pode ser complicado se não se souber bem quais são os ingredientes principais, quais são aqueles que devem fazer parte diariamente. Acho que isso só requer apenas estudo, tentar perceber quais são as alternativas, onde é que podemos ir buscar todos os nutrientes que precisamos. A partir de certa altura acaba por se tornar mais fácil, eu diria, do que a alimentação convencional, porque as alternativas são imensas. Então, todos os dias podemos ter uma alimentação diferente, variada. Eu costumo dizer que eu olho para o meu prato e tenho 20 ingredientes só num prato, que é uma coisa que não é muito comum nos pratos convencionais. Portanto, ao início pode ser complicado saber onde é que vamos buscar a proteína, toda a gente pergunta sempre isso, depois se não comemos hidratos de carbono a mais. Existem aqui algumas questões que ao início podem ser complicadas, mas com o tempo e com algum estudo e com alguma experiência, chegamos à conclusão de que não é assim tão difícil. Para decidir ser vegetariano, é bom ter um acompanhamento? Sim, nós no início aconselhámos-nos com uma nutricionista, também para perceber o que é que estávamos a fazer bem e o que é que poderíamos melhorar. Com o tempo, chegámos à conclusão que não precisávamos desse acompanhamento, mas sim, eu acho que
quem quer começar deve tentar saber mais sobre o assunto, aconselhar-se com profissionais, com pessoas que já tenham passado por isso. Isso é importante para poderem fazer as coisas como deve ser. Que benefícios é que trazem adotar este tipo de alimentação? Os benefícios são, obviamente, a nível da saúde. Muito menos gorduras são ingeridas. Claro que nós precisamos de gorduras e hoje vamos usar, por exemplo, a chia, que tem bastante gordura e é uma gordura saudável. E é essa a diferença. Nós acabamos por optar, às vezes não é só o facto de sermos vegetarianos, ao ser vegetariano também vem atrás a parte de comer mais saudável. De ser mais saudável, o exercício físico. É uma opção de vida. Ou seja, tudo vem em acréscimo a essa opção. Depois, claro, a nível ambiental, cada vez mais se percebe que a indústria pecuária é muito má, então é uma opção. Ao fazermos esta opção, estamos a tirar um pouco esse peso sobre o planeta e sobre a nossa prosperidade. E por outro lado, a questão da ética que vem sempre atrás. Quando se começa a pensar um pouco mais nisso e refletir mais sobre estes assuntos, chegamos à conclusão de que, eticamente, é uma alimentação que respeita muito mais a natureza. Sim. É mito quando se diz que ser vegetariano é caro? Eu acho que sim. Os alimentos básicos são acessíveis. O feijão, as leguminosas, em geral, são relativamente acessíveis. Depois, mesmo os hidratos de carbono que nós habitualmente usamos, o arroz, as batatas, as massas, são relativamente acessíveis. Claro que nós temos sempre a tendência, não são todas as pessoas, mas nós, no nosso caso, e tentamos fazer isso quer no restaurante, quer no nosso dia-a-dia, variar ao máximo, quer as fontes de proteína, quer as fontes de hidratos de carbono. Então aí já pode tornar-se ligeiramente mais caro, mas eu também considero que uma pessoa que tem uma alimentação convencional também deve fazer essas opções de variar ao máximo a sua alimentação. Portanto, hoje em dia, mesmo quem come carne e peixe, também já come quinoa, já come outros cereais, outras coisas que se calhar são um pouco mais caras. Portanto, acho que é um exagero dizer que é muito mais caro. Claro que quando começamos a pensar em produtos processados, aí sim, é normal que se torne mais caro. O restaurante Cancha tem ajudado a implementar a ideia de que a comida vegetariana não é algo muito diferente. Aliás, vocês têm até francesinhas no vosso restaurante. Olha, está a ver que eu ainda me lembro. Sim, nós tentamos que a nossa comida seja de base tradicional. Ou seja, os nossos pratos são muito inspirados pela nossa cozinha, por aquilo que são os nossos hábitos alimentares. Hoje vou fazer um prato de ovo mexido, apenas muda o ingrediente, em vez de ser o ovo, é o tofu, mas na verdade nós vamos sempre à procura desses sabores. E a nossa cozinha, no geral, é muito simples, muito fácil de fazer. As pessoas que já tenham alguma experiência na cozinha facilmente fazem esses pratos tradicionais. Portanto, aqui o que nós fazemos é apenas alterar alguns dos ingredientes para poder cumprir aquilo que é o nosso objetivo, que é não ter produtos de origem animal no menu. Pronto, boa confecção. Muito obrigado. Acredito que aqui no estúdio vai ficar um cheirinho muito bom. Aí em casa não vão conseguir sentir, mas boa confecção e já voltamos a conversar, está bem? Obrigado, até já. E hoje eu tenho aqui duas convidadas muito especiais que já estiveram aqui no nosso programa, então já são veteranas aqui no nosso programa. É Marta Faustino e a Vânia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É sempre um gosto poder voltar aqui e podermos estar aqui, não só pela tua simpatia, que a conversa flui muito bem, mas também para poder estar com vocês aí em casa. Vânia? Muito boa tarde, né? Muito bom dia. Bom dia, bom dia. A Vânia está adiantada. Muito bom dia, estou adiantada. É uma alegria mesmo estar, porque nos sentimos em casa, né? Somos uma família, né, E esse Sandrinha? é o objetivo. Esse é o objetivo. Nos sintamos em casa. Hoje o nosso tema vai ser sobre busca de sentido. Até temos aqui um livro, que é do Viktor Frankl, que até é o tema deste livro. E antes de começarmos o programa, é importante debruçar-nos um pouco sobre este tema. O que significa busca de sentido? Todos nós precisamos buscar sentido na vida?
Essa é a grande novidade que Viktor Frankl nos vem dar com... Ele é o pai da logoterapia, Sim. que é uma vertente da psicologia. No Brasil é super conhecido, Lá é cá em muito Portugal ainda não é tanto, apesar de que já começa a ser um bocadinho mais. Sim. Então, a grande novidade que o Frankl nos vem dar é exatamente esta. Na altura de Frankl, as teorias que existiam, que existem ainda hoje, falavam em que o homem procura o prazer, que era Freud, não é, que dizia Sim, isto, Freud. e Adler dizia que o homem procura o poder. Ou seja, Freud dizia que nós vivemos para o prazer e que é isso que nos dá um motivo para viver, e Adler dizia que nós vivemos para o poder, para o ter. Não é? E Frankl vem nos dizer que aquilo que o homem verdadeiramente procura é um sentido para a vida. Quando lhe é tirado tudo, e é essa a experiência que ele tem no campo de concentração, ele esteve em Auschwitz, então quando lhe é tirado tudo, quando lhe é tirado a alimentação, o prazer, o poder, o que é que lhe resta? Resta-lhe um sentido para a vida. Não é? Ele até tem 3 tipos de pessoas que ele fala no livro, que é aquela pessoa que quando sabia que ia entrar num campo de concentração e quando entrava pensava, ok, eu já morri, então eu vou já atirar-me para o arame farpado elétrico, não é? E vou já dar com a minha vida como acabada, porque eu não tenho sentido para a minha vida e vou morrer. Há outro tipo de pessoa que entrava ainda com uma certa esperança e tentava lutar e achava, não, eu vou conseguir. Só que não tinha sentido para viver. Então, à medida que as dificuldades iam surgindo, que os sofrimentos se iam agravando, ia perdendo essa esperança que tinha, não é? E o terceiro tipo de pessoa que ele percebeu à volta dele e que ele próprio viveu é alguém que tem um sentido para viver, que encontra um sentido no meio do sofrimento. E isto é estranho, Sandrinha. E quando nós falamos às pessoas que há sentido no sofrimento, às vezes nós somos muito mal interpretados. Sim. Porque dizer que há um sentido não é desculpabilizar ou amenizar o sofrimento. Não Mas é é dar isso. um sentido. Pelo contrário, é tirar um sentido daquilo que se está a viver. Sim. Então essa foi a grande novidade que Frankl nos veio dar com o sentido da nossa vida. Monsenhor Jonas Aviv fala que o que é que Deus me quer falar através disto? Qual o sentido? Exatamente. Daquilo que eu estou a viver, daquilo que eu estou a sofrer, o que é que eu tiro disto? E isso é um sentido. É um sentido que nós devemos dar. Os 3 pastorinhos ensinaram-nos isso muito bem. Então, temos pessoas que viveram isso de uma forma muito, muito nobre e que deram esse sentido para a vida. Vânia? Então, a minha humilde contribuição, né, aqui com a doutora Marta, é de dizer, um pouquinho, partilhar a minha experiência com o livro do Dr. Viktor Frankl, né? Eu até trouxe, aqui vou pegar, aqui, né, para vocês aí em casa já estão vendo, né? Esse livro se tornou para mim, numa altura muito difícil da minha vida, meu companheiro e uma ajuda muito oportuna para mim. Então, qual foi a experiência que eu vivi com esse livro? Né? A leitura dele não é uma leitura fácil, né, Marta? Mais ou menos. Não é uma leitura assim, simplista, digamos assim, que você pega e vai lendo, né? Ele escreve com uma visão de psiquiatra e de psicólogo, que ele também é psicólogo, né? Sim. Então, ele escreve com essa visão, né? Não é uma visão negativa demais, né? É uma visão bela. E eu ganhei esse livro, Sandrinha, quando eu perdi meu pai. Tem 9 meses que eu perdi meu pai. E eu ganhei esse livro quando eu voltava para Portugal, tendo que deixar minha mãe, com 88 anos, sozinha a viver em casa. Lógico, eu tenho outros irmãos, mas todos são casados, cada um vive a sua vida. Minha mãe decidiu que não queria sair dali, daquela casa, né? Eu tinha uma relação muito estreita com meu pai, muito forte, de muito amor, né? Meu pai, para mim, é o herói, é o homem da minha vida, né? Digamos assim, o primeiro, né? E para mim, voltar para Portugal não tinha sentido. Sim. Deixar minha mãe lá no Brasil, sozinha,
com pouco tempo de vida, né? Uma pessoa de 88 anos, a expectativa de vida dela é menor, é lógico. Isso é, né? Claro, é normal. Então, eu comecei a ler o livro quando eu voltava para Portugal, porque eu precisava voltar, porque eu tenho marido, tenho minha filha e tenho uma vida e uma missão aqui em Portugal, né? Então, eu queria ler um trechinho aqui para quem está nos acompanhar, que foi aonde Deus deu uma guinada na minha vida e nos meus sentimentos, porque eu estava convicta de que eu não ia dar conta de voltar, de estar aqui, longe da minha família, da minha mãe, naquele momento difícil, né? E o Viktor Frankl diz assim, a vida é sofrimento e, sobretudo, viver é encontrar sentido na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve havê-lo também na dor e na morte. Olha que forte. Se há um propósito na vida, deve havê-lo na dor e na morte. Mas pessoa alguma pode dizer a outra que é esse propósito. Cada um deve descobri-lo por si mesmo. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então, para mim, isso... Se eu tenho um porquê viver, eu sou capaz de suportar a perda, de suportar a distância. E foi assim que eu encontrei o sentido de estar aqui, né? Marta, este tempo que nós temos vivido de isolamento, que não tem sido um tempo fácil, não é? Todos nós estamos a viver isso. Agora é que já começamos a sair um bocadinho mais. Como é que as pessoas podem dar sentido a este isolamento, a esta pandemia? É uma boa pergunta, porque este isolamento, que agora já estamos um bocadinho mais folgados, não é? Já podemos começar a sair. Contudo, quem tem crianças, como nós, temos que continuar em casa, não é? Exatamente. Então, o nosso confinamento ainda vai permanecer durante algum tempo. E realmente é uma boa pergunta, porque eu percebi no início, quando se deu este isolamento de todos nós, muitas postagens no Facebook, das pessoas que eu acompanho, muitas questões e muitas situações que eu percebi que até que se agravaram com o isolamento, não é? Sobretudo pessoas que estavam deprimidas e que com o isolamento também pela história de vida delas ou porque viviam sozinhas, ou porque passaram a estar em mais contacto exatamente com a pessoa que não gostavam tanto, não é? Então, assim, não foi fácil e não foi fácil para ninguém, porque cada um tem as suas particularidades. Agora, uma coisa que eu também fui percebendo, e houve muita informação, isso realmente a Direção-Geral de Saúde, a Ordem dos Psicólogos, esforçou-se muito para dar informação às pessoas. E verdadeira. Que isso é o mais importante. Sim, no meio de tanta incógnita sobre o vírus, não é? E a Ordem dos Psicólogos fez realmente isso, que foi dar estratégias para as pessoas que estavam a viver, para todos nós, pronto, todos nós estávamos. E eu também fui percebendo que algo que é muito importante é nós criarmos rotinas. Sim, isso é extremamente importante. Porque se elas são tão importantes, e nós em psicologia infantil falamos tanto da importância das rotinas para as crianças, elas são importantíssimas para nós neste tempo. Sim. Porque uma pessoa que deixa de ter horário para acordar e começa, tanto faz, acordar às 9 ou às 10 ou às 11, entretanto já estou a acordar ao meio-dia ou à 1 da tarde. E o dia passa, e quando passa e nós percebemos, mas para onde é que foi? Nada. Exatamente, já passou o dia e o que é que eu fiz? Isto traz-nos um sentimento de frustração, de impotência, de desilusão, de depressão. É meio caminho andado para nós entrarmos numa espiral de tristeza. Então, nós precisamos de rotinas, precisamos ter horários para acordar, para comer. Sim, não podemos esquecer, porque o facto de estar em casa não é agora faço só uma omelete e já está feito o almoço. Quem tem filhos, isso ajuda. Ajuda, porque obriga-nos. Nós temos que sair da cama, nós temos que fazer a comida. Temos que comer, temos que... Pronto, isso obriga-nos, isso realmente tem as suas vantagens. É verdade. No meio de tanta azáfama. É verdade. Mas precisamos ter uma coisa também muito importante, que eu sei que quem tem filhos pequeninos é um bocadinho difícil, que é ter um tempo do dia nosso. Nós temos que organizar o nosso dia para ter um tempo com eles,
um tempo para as tarefas, porque há tantos pais que estão em casa com os filhos em telescola, não é? Sim. Então tem que ter tempo. Também a Vânia está nessa situação, não é? Tem a filha que tem que gerir os trabalhos de casa e os trabalhos de grupo e entregar aos professores, Sim, não é? Mas no meio disso tudo tem que haver um tempinho nosso. No início, eu lembro-me, para mim foi extremamente difícil encontrar esse tempo e o tempo que eu tinha era quando eu tomava banho. Então o meu banho começou a prolongar-se. Meu marido, amor, estás-te a demorar muito. Olha a água! Olha a água, olha. Então, era o único momento que eu tinha no dia que era o meu momento, não é? Então, eu lembro-me que era o momento em que eu tinha para pensar nas coisas que eu tinha para fazer, para organizar o dia seguinte. Era o tempo que eu pensava nas consultas que eu estava a atender, o que é que eu havia de gerir, para onde é que eu havia de levar aquela conversa. Então, era o tempo. Claro que depois, à medida que isto vai passando, e foram quase 2 meses, eu estive ainda uma semana antes deste isolamento, eu já estava em casa, que tinha os meus 2 doentes, portanto, estou uma semana avançado de vocês, não é? Então, foi muito tempo. E eu comecei a perceber, não, isto realmente vai ser um tempo que nós não sabemos quando é que vai acabar, e isto vamos ter que gerir aqui de outra forma, não é? E acabei por conseguir começar a, sei lá, deitá-los mais cedo, por exemplo, e ter depois esse tempinho. Apesar de que tenho um pequenino de 15 meses que pronto, as noites ainda não são exatamente... Quando eu penso assim, ok, 9 horas estás deitado, vai ser a noite toda. Não vai, a gente sabe que não. Deus, eu dormo à noite e... Há quem tenha essa sorte. Tenho essa sorte. Então, nós temos mesmo que gerir isso. Ter esse tempinho. Portanto, ter as rotinas, ter horários, ter um tempinho para nós. São 3 coisas muito básicas, mas assim, 3 estratégias que todos nós devemos pensar nelas para ter. Claro, a alimentação tem que ser saudável. Exato, senão começamos a ficar roliços. Temos que ter muito cuidado e temos que ter cuidado com os vícios. Eu falava isso na live. Sim. Nós tivemos uma live com as nossas mulheres de fé, sim, onde também falámos um bocadinho sobre isso. E este tempo é muito propício para ou adquirir novos vícios ou voltar a vícios antigos, sim, não é? Sim, então temos que ter cuidado com isso. Eu, neste tempo de confinamento, houve um momento que eu vou assim, não, tenho que começar a sair com o meu filho, pô-lo no carrinho e começar a sair, porque senão vou dar em doido. Exatamente. Porque não é maravilhoso estar com os nossos pequenos, mas se a gente puder sair, sim, dar uma volta, sim, agora ficar o dia naquelas 4 paredes, e principalmente quem mora em apartamento, eu acho que é mais exigente do que numa casa, porque em casa sempre tens o quintal, sempre tens o jardim, sempre podes ir fazer alguma coisa. Nunca tive tantas saudades da casa dos meus pais como neste tempo. Mas é verdade. E quem está aí a casa não sente, mas está aqui um cheirinho, Pedro, que eu vou lhe dizer. Então, Pedro, como é que está aí o processo? Está quase. O tofu já foi mexido. Adicionámos os temperos muito básicos, sal e pimenta, moída na hora, alho em pó, porque o alho em pó podia ser alho picado, mas o alho em pó penetra mais no tofu, porque o tofu tem pouco sabor. Então precisamos de algo que dê sabor. Portanto, o alho em pó aqui ajuda a dar mais sabor e o açafrão, que é o cheiro que acaba por ficar aqui mais, é o cheiro do açafrão e deu também a cor, portanto, que acaba até, de certa forma, por iludir um pouco os sentidos, sim. para parecer que é ovo. Agora estou só mesmo a aquecer o pão. O pão é fresco, é um pão caseiro. Para quem tenha essa necessidade de comer ainda mais saudável, um pão de sementes, um pão integral, é melhor ainda. Eu adoro pão caseiro. Sim, eu também gosto. E, portanto, de vez em quando sabe bem assim um pãozinho acabadinho de fazer. Portanto, é só agora terminar mesmo e é só. Olha, já estamos servir. todos aqui com água na boca. Então, os nossos cameramans, eu vou-vos dizer, estão aqui já de água na boca. Realmente engana, porque eu estava aqui a pensar, meu Deus, mas está amarelo, parece que levou ovo, então é o açafrão. É o açafrão, exatamente. Como digo, muitas vezes não é que nós tenhamos esta necessidade sempre, mas também sabe bem, principalmente para quem gosta mesmo de comer e de comer a comida tradicional, sabe bem este engano que fazemos, esta ilusão que criamos com ingredientes diferentes para nos trazer as memórias das nossas refeições.
E das nossas infâncias. Da comida das nossas mães, que é sempre a melhor. Que é sempre a melhor comida que existe. Pedro, diga-me uma coisa, o vosso restaurante, ele parou? Não, nós temos estado sempre a trabalhar. Nesta altura já estamos abertos, mas estivemos durante este período todo a funcionar com o sistema de takeaway e entregas também, ao almoço, segunda a sábado. Tivemos sempre pedidos, felizmente não houve nenhum dia em que não tivemos servido, não tínhamos servido nenhuma refeição. Não foram muitas, mas tivemos sempre pedidos. E funcionávamos, as pessoas nos ligavam no dia anterior ou no próprio dia de manhã a pedir para guardar. Depois decidíamos qual era a forma, se íamos entregar, se a pessoa vinha buscar. E tínhamos outras pessoas que nos foram pedindo para a semana toda, ou escolhiam, nós punhamos o menu ao domingo e a pessoa dizia quais eram os dias em que queria e depois no fim da semana vinha buscar ou íamos entregar. Portanto, este sistema é um sistema que nós também queremos manter, continuar a servir assim. Agora, neste momento, temos menos possibilidade de receber as pessoas no espaço, portanto, queremos manter este sistema de takeaway e de entregas, também abrindo um pouco a área geográfica. Fizemos durante este tempo, fomos entregar a Torres Novas, a Porto Mós, a Orém, e queremos também continuar com isso, alargar um pouco a Batalha, Minde, Alcanena, portanto, tentar aqui abranger um pouco aqui desta área geográfica que está aqui à nossa volta e de pessoas que têm interesse em visitar-nos, mas que não podem neste momento porque os lugares são limitados. Sim, foi uma adaptação. Sim, todos os negócios vivem também um pouco assim, de nos adaptarmos às circunstâncias e ao progresso, àquilo que são as limitações que temos. Na verdade, era algo que nós sempre pensámos que podia ser o caminho. E com esta situação acabou por ser mais rápido entrarmos neste processo e neste momento queremos mesmo aumentar e incrementar as vendas dessa forma, sempre mantendo a qualidade. Isso para nós é fundamental. Pedro, já voltamos a conversar. Com certeza. E vamos para um brevíssimo intervalo. Estou à sua espera. Até já. Muito bom dia, estamos de volta ao nosso programa Manhã Viva. Estamos aqui na companhia de duas senhoras, a Marta e a Vânia. Bem-vindas à segunda parte. Obrigada. E hoje o nosso tema é sobre busca de sentido. No passado houve um acontecimento que causou demasiado sofrimento aos demais, o Holocausto. Muitas das vítimas viveram e faleceram confinadas em campos de concentração. Hoje deparamos-nos com uma situação bem diferente, mas ao mesmo tempo com algo em comum, o sentir que não sabemos o amanhã ou o que é que vai acontecer. Esta pandemia invadiu as nossas vidas, não pediu licença para entrar e mudou totalmente a nossa vida. Já nada será igual. Tem o antes da pandemia e terá o depois. Muitos perderam os seus entes queridos. Como ter e manter a esperança, mesmo sabendo que podemos vir a contrair este vírus, porque ainda não estamos isentos. Exatamente, é uma incógnita. É uma incógnita. E assim, nós não sabemos se vai ficar tudo bem, não é? Aquela famosa frase com o arco-íris que circula, que, na minha opinião, não concordo, porque já não está tudo bem. Portanto, ficar tudo bem não vai ficar, não é? O que tu dizes é verdade. Pessoas que já perderam os seus entes queridos, para essas pessoas já não vai ficar tudo bem. Sim. Pessoas que neste momento estão nos hospitais sem saberem o que é que vai acontecer. Não vai ficar tudo bem. Então, o ficar tudo bem não vai. Agora, aquilo que nós estamos a falar, nós precisamos de tentar encontrar um sentido no meio disto tudo. E mesmo as pessoas que perderam os seus familiares, não podemos ficar parados na situação que aconteceu. E nós que, graças a Deus, falo por mim, não perdi ninguém, ninguém da minha família ficou infectado, por enquanto, lá está, nós não sabemos o dia da manhã, por enquanto, então, neste momento, nós precisamos de tentar encontrar realmente uma forma de viver
esta situação para não nos prender. Eu não posso ficar agora com medo de sair à rua, com medo de voltar ao meu trabalho, com medo e de não avançar na minha vida. E se eu ficar infectada? É uma possibilidade. E nós temos todos que viver com esta possibilidade. Até vir uma vacina, nós temos que viver com esta possibilidade. Então, eu não sei. Eu preciso é de tentar encontrar um equilíbrio no meio disto e nunca perder a esperança. O importante, eu acho assim, que é nós tomarmos todas as medidas que nos pedem, de higiene, de precaução, porque aí, assim, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Exatamente. Se acontecer, aconteceu. É. Não há o que fazer, mas eu fiz tudo para que não acontecesse. Exatamente. E isso também nos dá uma sensação de segurança, Sim. não é? Que é, eu estou a fazer tudo, portanto, eu estou a precaver de uma situação que eu não gostava que chegasse até mim. Claro. Se ela chegar, também não posso ficar a pensar, não devia ter feito, ou se eu não tivesse ido, ou se... E tentar encontrar uma justificação ou uma culpa. É que neste momento os próprios investigadores, os médicos, eles próprios não sabem dizer ao certo como é que se fica infectado, assim. Dizer, é desta forma. Não sabem. Uns dizem que as partículas, o vírus aguenta no ar X tempo, outros dizem que não, que é um ser vivo e que, como tal, só mora dentro de nós. Sim, nós certezas não temos. Não temos. Até as proteções. A nossa legislação diz que é para usarmos as máscaras ou as viseiras. Ainda ontem eu vi uma investigadora dizer esqueçam as viseiras, porque as viseiras não nos protegem, protegem os olhos e o nariz, mas a boca não. Portanto, tudo as minhas partículas, ou se eu espirrar ou se eu tossir, eu vou contaminar na mesma o que está à minha volta. Não é? Portanto, nós de certezas não temos. Não temos. Agora, o bonito nisso tudo é a gente parar um pouquinho e nos perguntar assim, onde fica Deus nisso tudo, né? Onde está Deus nisso? Nós falamos do que o homem tem pedido, né? Do que as estatísticas, né? Então, eu gostava de fazer essa pergunta para quem está nos assistindo agora, né? Onde está Deus nessa pandemia, né? A experiência que eu pessoalmente faço é que hoje eu sou uma pessoa melhor, sabe, Sandrinha? Na minha família, na minha casa. E lidar com pessoas que também estão vivendo isso é muito gratificante. Nós temos isso no Grupo Mulheres de Fé. É um grupo da Canção Nova Portugal, né? Que nós estamos ali com elas todos os dias a falar, a nos comunicar virtualmente, mas que é uma riqueza. Eu tenho ouvido muito isso. Eu sou uma pessoa melhor, eu estou mais próxima, né? Deus está a fazer uma grande obra em nossa vida. Fez na minha família, né? Estamos mais próximos, tanto a minha família do Brasil, quanto a família do meu marido. Deus está a nos levar a rezar, Deus está a nos converter. Essa é a experiência forte da pandemia, que nós precisamos guardar, né? Assim como Deus fez santos no campo de concentração, São Maximiliano Kolbe, Deus fez Santa Edith Stein no campo de concentração, Deus está a fazer santos agora, pessoas melhores, né? Na minha casa, eu tenho uma filha de 14 anos, eu tenho a alegria de dizer que a minha filha passa o dia inteiro no colégio e agora está passando o dia inteiro comigo. Está a me contar todas as coisas dela e a me confidenciar os segredos e as primeiras descobertas do sentimento, do amor, né? E isso para mim tem sido maravilhoso. O meu marido, estamos muito mais próximos, mais perto. Não temos expectativa nenhuma de trabalho, né? Está tudo parado. Vamos olhar por esse lado que está tudo parado. Para nós que vivemos do trabalho, não é fácil. Mas nós estamos tão unidos e tão convictos de que Deus vai nos garantir, que a providência de Deus vai nos manter, que é isso que precisamos olhar, né? Além das estatísticas, além do quantos morreram de Covid, não sei quantos morreram de Covid aqui mais. Não quero saber dessa notícia, estou dizendo a minha experiência, né? Não quero saber quantos morreram no meu país. Queremos saber do que Deus está a fazer, né? Lógico, rezamos por
quem está a sofrer, que perdeu o ente querido, quantas pessoas. Mas Deus está a fazer algo lindo no nosso interior. E é isso que eu vejo, sabe? Esse é o fruto que eu colho desse tempo, esse sentido, né? É. Eu estou-me a lembrar de um... Eu contei na live das Mulheres de Fé um trecho de um filme que eu vi agora estando em casa com os meninos, não é? Um filme de bonecos. E eu achei fantástico. E eu contei exatamente por causa da esperança. São 4 pinguins que estão num pedaço de gelo, no meio do mar, do oceano, sem ver nada. E, entretanto, o chefe pergunta a um... não sei quantos, não sei o nome dele, qual é a nossa posição? E o pinguim diz, 95% de certeza que estamos fritos. Estamos perdidos, não é? Sim. E quais é que são os outros 5%? É o futuro glorioso. Eu voto nos 5%. Sim, sem verem nada, Sim, não é? Ver um glorioso. oceano imenso, mas ele acreditava que havia algo, que era o futuro glorioso, Sim. ele acreditava que ele existia. Não o via, mas ele acreditava que existia. E isso é a esperança. É nós acreditarmos que realmente, ao olharmos para todos estes números e estas estatísticas, nada está a nosso favor. É Não é? verdade. Nada. E muito provavelmente, segundo as estatísticas, nós seremos os próximos. Não é? Portanto, eu acredito nos 5%. Significa que eu vou ficar livre do vírus? Não, mas eu acredito que serei melhor depois disto. Claro. E que já estou a ser melhor depois disto. E a Vânia dizia, é verdade, a qualidade de tempo que nós temos com as nossas crianças. Não tem nada a ver. Eu tenho a certeza que todas as crianças se vão lembrar daqui a um tempo. Mãe, lembras-te daquela altura em que nós fizemos aquela cabana na sala? Estou a falar que nós fizemos. As cadeiras e os lençóis e os... Eles vão se lembrar destas coisas. Vão. É isto que vai Nós marcar. até brincamos lá em casa, dizemos assim, olha, o Covid-19 foi a melhor coisa que aconteceu na vida do Miguel Afonso, porque ele adorou. Tendo os pais o que é que a 24 criança quer? horas. Todas as O que é que a crianças, criança quer? todas as É os crianças. pais. Os pais. E eu, até conversando com uma amiga, falei assim, olha, eu vou olhar isto com um olhar positivo, com o olhar de Deus. Isso. Ao menos eu estou a acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do meu filho e os primeiros passos dele não vão ser na escola, vão ser dentro de casa. E começou a andar. Então, há algo que pague isso? Não há. É a maior alegria que nós podemos ter. Então, é o conselho que eu fui dando a algumas pessoas com quem eu fui falando, olha, tentem tirar o positivo disto tudo. O relacionamento familiar muito melhor, em alguns casos, não é? Sim. Mas estamos mais juntos, estamos mais unidos, começamos a dar valor àquilo que verdadeiramente precisa ter valor, a um abraço. Como dizíamos há bocado aqui no intervalo, o valor do simplesmente ir à varanda e respirar o ar puro. Começamos a dar valor às pequenas coisas. A questão da Eucaristia. Eu só tenho acompanhado a Eucaristia pela televisão. E o quanto eu tenho saudades. E o quanto nós começamos a dar valor a estas pequenas coisas que são grandes coisas na nossa vida e que nos fazem tanta falta. E outra coisa interessante é que nunca mais vamos usar a tecnologia da mesma forma. Nunca É mais. verdade. É verdade. Nunca mais, Sandrinha, não vamos usar. Olha, eu tive uma experiência que eu quero ressaltar, porque eu tenho certeza que tem pessoas nos acompanhando. Vão nos acompanhar, né? O Manhã Viva, a partir dessa experiência que a Canção Nova Portugal tem feito com um grupo de famílias de Madrid. São 120 famílias rezando todos os dias o terço. Olha que lindo. Tem ideia de que é isso? Famílias de imigrantes Sim. que pelo Zoom, aplicativo Zoom, estão a rezar. Sim. E nós aqui, missionários, temos entrado com eles para rezar. E a minha experiência, meu Deus, eu falei, gente, eu ganhei mais do que achei que contribuía ali. Olha, imagina 120 famílias rezando juntas. Todas aparecendo ali no aplicativo, chorando, com a imagem segurando, pedindo uns pelos outros, unidos. Gente, isso é lindo. E nós temos que continuar a fazer isso, Sim. como o nosso grupo, né? Que nós ali estamos
com elas, fazendo uma live, elas estão lá interagindo conosco e dizendo, e no outro dia nos ligar e nos mandar mensagem e a dizer como foi bom e agradecer. Gente, isso vale Vânia, tanto. quantas mulheres é que nós começámos o nosso Nós grupo? começamos o nosso grupo Mulheres de Fé Fisicamente, não é? com 12, 8, 12. E agora? Agora, na live. 470 mulheres pela internet. Sim. E acompanhar não são todas elas, lógico, né? Os horários, mas elas veem depois a Ai, que live. bonito. O bonito é isso. Tá lá gravado, elas veem o momento. A Marta contribuiu muito outro dia falando sobre isso Sim, mesmo, sim, Sandrinha. sim, E foi sim. uma riqueza para elas, uma ajuda. E dos vícios, nossa, quanta gente disse, já desinstalei o jogo do telemóvel, porque eu estava viciada em jogo. Olha, isso é uma riqueza. E a bendita tecnologia que nos Nós não uniu temos agora. noção. Eu fiquei muito espantada com a dimensão, o alcance, não é, deste grupo das mulheres. Falo desse porque é o que eu Sim, estou, sim, não é? sim, sim, claro. A dimensão que tomou. Quando nós aqui, eu participava também, nós éramos 12, chegámos a ser Não, umas... 30. Chegámos a ser... nessa altura eu já depois estava com o meu pequenino em 30 casa. era o que nós reunimos na Casa de Maria, 30 mulheres, mensalmente. Agora, quando eu vi na live, estávamos 200 e poucas ainda na altura, agora 400, meu Deus, assim, Deus está a fazer uma obra, Deus está, e está-se a usar deste tempo. Se não tivesse sido a pandemia, nós nunca íamos fazer lives do Grupo Mulheres de Fé. De todo mal, Deus tira um bem maior. Tira. E nós temos que olhar isso, Sandrinha. E isso Nós é o não mais podemos só importante. ficar à espera. E viver a cada dia basta o seu cuidado. Isso é o mais importante. E eu estava-me a lembrar que nós, para além, nós somos missionários e temos as nossas atividades missionárias e toda a última segunda-feira de cada mês nós temos o terço em família e rezamos todos juntos. E tem um jantar, tem uma convivência e depois tem o terço, que nós rezamos em família todos juntos. E depois colocou-se... Então, e agora, com a pandemia? Temos feito online e tem sido uma riqueza porque ver os irmãos do Porto, ver os irmãos de Setúbal, ver os irmãos de Lisboa, de Braga, ver o Pato Toninho que está lá em Évora. Então, assim, tem sido uma riqueza muito grande. Então, e como nos sentimos mais próximos, mais família, e como isso tem sido bom. Então, nós vamos nos adaptando e até encontrando formas que, se calhar podemos começar a reunir-nos depois fisicamente, quando isto tudo passar, claro, e manter para que os irmãos estejam connosco, os irmãos de mais longe não podem estar aqui fisicamente. Isso. Então, assim, de tudo Deus tira um bem maior. E é essa a certeza que nós vamos ter. E vamos aqui falar com o Pedro. Pedro. Já estou a ver aí uns pudins. Exatamente. Temos então Uau! Ai, que lindo! Que cor bonita. Muito fácil, só usar a bebida vegetal, neste caso escolhi a de amêndoa, com os frutos vermelhos podem ser congelados, neste caso eram congelados, triturar rapidamente só para fazer uma espécie de batido, com um pouco de adoçante, usei geleia de agave, mas pode ser outro adoçante, açúcar, quem preferir, embora nós optamos sempre não é tão saudável. pelo mais saudável. Pode ser açúcar amarelo, açúcar mascavado, não é o açúcar branco tão processado. E depois só juntar num recipiente a chia. A chia vai fazer um processo de gelatinização, vai engrossar, vai absorver aquele líquido e vai inchar e vai parecer gelatina. Então é esse o objetivo. Juntar só alguns frutos vermelhos para guarnecer e está feito. E temos um lanche. Exatamente. Um lanche saudável. Sim, basta meia hora, uma hora no frigorífico, apenas para ganhar mais consistência e está pronto a servir. Pedro. Ainda mais, já vou fazer aqui mais alguns. Este aqui, como aquele já foi feito há mais tempo, já não está com aquela cor tão brilhante, mas este está, com uma cor mesmo brilhante dos frutos vermelhos. Muito prática este lanche. É muito fácil, pode ser feito de um dia para o outro, pode servir até como um pequeno almoço, é bastante completo. Pode ser feito com os ingredientes que tivermos em casa. A fruta, eu aconselho que esteja sempre presente, mas depois pode ser feito com amêndoas, com nozes, pode ser guarnecido com outras coisas que façam sentido, com coco.
Ai, com lascas de coco deve coco. ficar muito bom. Pode ser também, quando se faz a mistura, pode ser feito com cacau ou alfarroba. Ai, meu Deus. Ou seja, é apenas uma questão de escolhermos os ingredientes que mais gostamos Sim. e o resultado é sempre bom se for com os sabores que nós estamos Já habituados e aqueles estamos que aqui gostamos todos mesmo. a ficar com água na boca. É. Diga-me uma coisa, explique para quem está lá em casa, que nem toda a gente sabe, o que é o tofu? O tofu é uma espécie de queijo na sua essência, Sim. na forma como ele é feito. Não é mais do que um queijo. É um queijo feito à base de feijão de soja. Sim. Portanto, com o feijão de soja faz-se a bebida de soja, ou leite de soja, aquilo que é conhecido como leite de soja. E depois, por um processo de coagulação, originalmente usa-se uma alga que é a nigari, ou então, num processo mais industrial, cloreto de magnésio, que faz o mesmo que acontece com os queijos. Sim. Ou seja, faz-se uma coagulação do leite e espreme-se para se retirar o líquido em excesso e forma-se então aquela pasta que é muito mais rica do que comer só o feijão de soja. Portanto, a nível de saúde, e fala-se muitas vezes do tofu, que Sim, pode sim, não ser sim. tão saudável, o tofu é mais saudável do que comer o feijão, neste caso. Sim. Não é, Eu entendo. não é totalmente descabido comer o feijão de soja. Eu adoro o feijão de soja. Demora muito mais tempo a cozer do que o feijão tradicional, mas no final o resultado é muito bom, tem um sabor muito bom. Sim. Mas como isto é uma espécie de fermentado, acaba por ter um valor, nutricional maior. muito maior. Portanto, é um alimento que é muito utilizado, até porque tem uma percentagem de proteína e, sendo a soja uma proteína mais aproximada a nível dos seus constituintes da carne, portanto, é o mais próximo que nós podemos ter da carne a nível das proporções dos aminoácidos. Proteínas. Mas, na verdade, como eu costumo dizer sempre, se nós tivermos uma dieta variada, essas proporções são sempre conseguidas. Não é preciso comer todos os dias tofu para se ter essas proporções. Se tivermos uma dieta em que tenhamos o máximo possível de alimentos, vamos conseguir essas proporções muito facilmente. Pedro, quais são as medidas que tem tido, medidas de higiene que tem tido lá no vosso estabelecimento? No estabelecimento tivemos que mudar o nosso sistema. Nós trabalhamos com buffet. Neste momento estamos nós a servir, portanto, para serem menos mãos a mexer nas colheres e nos utensílios. Privilegiamos o takeaway e, de resto, na confecção temos todos os cuidados de higiene. Sim, que é o normal. Utilizar Já se tinha. Já tínhamos constantemente lavar as mãos. Sim. De mudança de tarefa, lava-se as mãos. Se tiver que ir à caixa, lava-se as mãos. Portanto, tudo isso já era algo que fazíamos e agora, claro, reforçamos esse sistema e estamos a começar agora a implementar então essa mudança. Queremos que o nosso objetivo é que os nossos clientes continuem a poder escolher o que querem comer, que era o que faziam antes, mas sendo nós a servir. Ou seja, o cliente tem a mesma oportunidade de decidir qual é a quantidade que quer, não temos qualquer impedimento em relação a isso, mas fica do nosso lado servir. É a única grande mudança que tivemos que implementar para garantir a segurança de quem nos visita. Facebook tem? Sim, temos o nosso Facebook, Cancha Cozinha Vegetariana. Temos também Instagram, cancha.veg. Telefone? E o nosso telefone, eu não sei de cor. Pronto. Mas vão ao Facebook. Confesso que não costumo ligar para o restaurante. Sim, está certo. Mas vão ao Facebook. Sim, Pode está lá, repetir? os dados estão lá todos, Sim. quer a morada, quer o número de telefone, e também nos podem contactar diretamente pela rede social. Normalmente é mais fácil até para nós de gerir. Mas o nosso Facebook, é o privilegiado, é Cancha Cozinha Vegetariana. Pedro, muito obrigada. Daqui a pouco nós já vamos provar, porque está aqui tudo aqui a salivar. Está bem? E voltamos aqui à nossa conversa com a Vânia e com a Marta sobre o sentido da vida. Sobreviver à pandemia pode significar uma luz ao fundo do túnel para sermos pessoas melhores?
Pois foi o que nós falámos ainda agora, não é? De conseguirmos tirar um bem, olharmos para esta pandemia e não ficarmos com aquilo que é negativo, mas conseguirmos ver algo de bom no meio disto tudo, não é? E, sobretudo, nós não podemos, aquilo que a Vânia disse que é muito importante, nós não podemos perder a fé. Isso é muito importante. E também já soubemos de tantas experiências de pessoas que, por causa da pandemia, encontraram a fé, o que também é muito bonito de se perceber. Então, nós não podemos mesmo esquecer isso. Isso é o mais importante, é nós nos mantermos unidos a Deus. É verdade. E também procurarmos meios para consolar, para ser ajuda, para amparar os que estão a sofrer, né? Principalmente os idosos, os nossos idosos, né? Eu observo assim que a parte que ficou mais fragilizada com essa pandemia foram os idosos, porque estão fechados, estão sozinhos e são do grupo que mais corre risco, né? Sim. Então, nós precisamos, né, nós que somos mais jovens, nós precisamos dar muito apoio aos nossos idosos. As pessoas, de modo geral, animar uns aos outros, eu acho isso muito importante. Essa questão de se fazer presente, de ligar, eu até comentava outro dia com a Marta, de ligar uma chamada de vídeo, às vezes uma de áudio mesmo, de estar em contato com as pessoas, para sermos esse apoio. Eu acho que é isso que Deus quer de nós, sabe? Que nós nos olhemos como irmãos, nos olhemos como filhos de Deus, que nós todos somos e nós estamos no mesmo patamar. Não há ricos, não há pobres, não há quem tem muita condição, não. Todos podemos morrer disso, pegar? Podemos. Então, o que nos resta? O amor, a esperança e a solidariedade. Como é que vocês têm vivido a fé na vossa casa? Com as crianças, com o adolescente? É um desafio porque os meus são pequeninos, não é? Mas assim, nós não tentamos não ser muito rígidos. Isto é, eles vão ter a idade que vão ter que ficar, por exemplo, na missa sentadinhos a ouvir, assim. Quando nós íamos à missa era diferente. Agora, em casa, nós temos assim, a Valentina continua a brincar, chega à parte de ouvir o Evangelho, vamos ouvir a história de Jesus, para um bocadinho. E tentamos nós ir traduzindo com outras palavras, não é? Para ela compreender. Chega-se a consagração, aí sim, aí paramos, e aí ela para de brincar, vai para o pé de nós. Pronto, é assim que temos vivido essa parte. As orações sempre, mas isso sempre foi. Nós rezamos sempre antes de dormir, e desde que surgiu a pandemia, aquela oração que o Papa nos pediu para rezar, a Nossa Senhora, eu tenho rezado sempre, não aceito cor, tenho rezado sempre no telemóvel com a Valentina. A verdade é que ela, entretanto, decorou. Quase. Eu enviei esse áudio, eu fiz um áudio com isso, porque ela tem 5 anos e as palavras difíceis, a ressurreição, assim como encanada Galileia, eu digo uma palavra e ela solta a frase toda. Então, acho bonita a parte da espiritualidade nós também temos mantido. Sim. E sempre que rezamos, antes começamos, vamos rezar porquê? Qual é a intenção? E ela põe as intenções dela também. Nós conhecemos uma senhora que estava mal da perna ainda antes da pandemia e dávamos-lhe sempre boleia no centro de saúde. Então, reza sempre pela Dona Irene para ficar boa da perna. Reza assim, as pessoas que ela vai tendo contacto, ou da família, assim, ela reza sempre por essas pessoas que se vai lembrando. Então, temos tentado, dentro dos limites dela, não é? Da idade dela, tocar, mas temos tentado sempre que haja algum momento, sim. Lá em casa é meio caras e bocas, às vezes. Às vezes, na hora de rezar, rezamos todos os dias o Santo Terço, graças a Deus. Mas, às vezes, está toda acesa, né? Que a minha filha tem 14 anos. Na hora do terço, deita, faz aquela cara. Mas para Nossa Senhora, um sorriso. Mas rezamos. O bonito é que a minha filha tem um temor, né? A Deus. E uma experiência linda que a gente fez, Sandrinha, foi de rezar com a nossa família pelo WhatsApp. Olha que gente. Sabe assim, dá para 4 na tela, né? Então, a gente tem feito muito isso com meus sogros, né? Olha. Que são idosos, que estão fechados, com cunhados, cunhadas, e a gente faz o terço
e a gente conduz o terço. Epá, olha, a gente... Se não fosse a pandemia, Se isso não calhar acontecia. estivesse no Brasil, não ia em casa rezar o terço junto, né? Exatamente. Então, o terço realmente é a oração que a gente deve obedecer a Nossa Preservar. Senhora, né? Rezar todo dia o terço é muito bom, é muito importante. É linda essa experiência, né, de rezar com a O vida. nosso programa está mesmo a chegar ao fim. 2 mulheres de fé que eu tenho aqui. Que estas 2 mulheres de fé deixam lá para casa uma mensagem. Olha, quero convidar todas as mulheres que ainda não fazem parte do nosso grupo Mulheres de Fé, vão ao Facebook, peçam um convite, não é? Para adicionar Isso. isso. E façam parte do nosso grupo Mulheres de Fé. Nós temos feito agora as lives todas as terças-feiras, a Vânia fala um bocadinho melhor sobre isso, mas convido-vos a todas, mesmo que nunca tenham participado, mesmo que calhou agora na Canção Nova e nunca ouviu falar sobre isso, façam adicionem o grupo Mulheres de Fé para nos acompanhar. E tenham fé todos neste momento que nós estamos a viver. Acreditem nos 5% que eles existem e que vão acontecer. Com Deus, com fé, nós vamos conseguir superar. Vânia? Isso. Eu quero deixar o meu abraço, a minha oração, né? Por essas mulheres que nos acompanham, por todos que de uma forma ou de outra estão conectados a nós, como Canção Nova, Sim, né? sim, sim. A nossa casa de missão. E eu sei que em todos os nossos programas há ali muita gente a participar. E assim, dizer que nós, Canção Nova, estamos muito unidos Sim. a cada um, muito unidos, e rezando e confiamos que Deus vai tirar um bem, né? E tem algo maravilhoso para fazer nas vossas vidas e nas nossas vidas com tudo isso. Para mim é isso que fica forte. Deus vai dar algo belíssimo para você nessa primavera. Tempo das surpresas de Deus. Nós estamos a viver isso. Não é assim que o nosso pai fundador nos ensinou? Primavera, tempo das surpresas de Deus. Vamos esperar surpresas boas. Eu acredito que as surpresas já estão a acontecer e que de tudo Deus já está a tirar um grande bem. Então que nós sejamos homens e mulheres de fé. Vânia e Marta, muito obrigada pela vossa presença boa aqui no nosso Obrigada. programa. Obrigada, Pedro. Obrigado. E até ao próximo programa, se Deus quiser, e acompanhe a nossa programação.